Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite. Cremos que o Espírito Santo já está no meio de nós. Ele já está fazendo coisas maravilhosas, tremendas nas nossas casas, nas nossas famílias. E eu quero assim te deixar essa palavra nessa noite, de você crer e confiar no Deus que está sobre a sua vida, no Deus que está contigo em todos os momentos. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, havia uma coisa que eu sempre pensava como seriam os meus dias se eu estivesse com a presença física de Jesus Cristo no meu dia a dia. Se eu tivesse, por exemplo, como um daqueles discípulos de Jesus, vivendo durante aqueles 3 anos e meio com Cristo. Eu sempre pensava como que seria diferente a minha vida se eu tivesse a presença física de Jesus. E existe ali em João, capítulo 14, verso 16, esse texto que diz, Jesus dizendo: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." E essa palavra outro, ela significa outro exatamente igual. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que Ele estava indo ao Pai, mas Ele estava dizendo que o Pai enviaria alguém exatamente como Ele, para habitar dentro de nós e para estar conosco para todo sempre. Então eu quero te dizer que existe uma caminhada, existe um caminho onde nós aprendemos a reconhecer a ação, a presença desse Deus maravilhoso no nosso viver, a presença do Espírito Santo. E você pode viver, embora não esteja vendo fisicamente, no Espírito, Ele já está contigo, Ele habita dentro de você. E Ele vai estar contigo para todo sempre. Então saiba que você não tem falta de absolutamente nada, porque você tem a presença do próprio Deus, cuidando, te guiando, te conduzindo e te levando a um alto lugar. Que nessa noite você possa se lembrar desse Deus maravilhoso que te ama e que quer o seu bem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos nessa noite, convidando a sua manifestação do seu Espírito no meio de nós. Vem com a sua presença, vem com a sua glória e nos inunda, faz-nos transbordar, que possamos estar realmente rendidos e atentos à voz do Senhor, falando, nos encorajando, ministrando os nossos corações, para que em todas as coisas nós desfrutemos, Senhor, dessa intimidade que temos acesso. Que nessa noite caiam, Senhor, toda mentira, todo pensamento que limita, que impede os teus filhos de se relacionar profundamente com o teu Espírito. Nós te louvamos porque cremos que o Senhor está aqui conosco e o Senhor há de mover e de ministrar os nossos corações enquanto te adoramos, enquanto ouvimos a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos reunidos mais um domingo para estarmos louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém. Eu creio que nós podemos preparar nessa noite um lugar, uma mesa, onde nós podemos estar com a presença do nosso Pai, conversando, entregando nossas vidas a Ele. Amém. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele
Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Amém, Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Tu és o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Arrumamos a casa, Pai, preparamos ela para Você, Senhor. Enche os nossos corações, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Declara isso. Nós preparamos a casa, Pai, os nossos corações para Te receber. Nós preparamos a mesa, Pai, para estar contigo. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E reconhecemos quem Tu és. Aleluia.
reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Aleluia, Jesus. Tome o lugar de honra, Pai, nos nossos corações, Pai. Jesus, Tu és o motivo de estarmos aqui hoje, Pai. Diminua nós mesmos, Pai. Nós nos diminuímos para exaltar o Teu nome, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Tu és grande, Pai. Tu és poderoso. Nós nos rendemos a Ti essa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
parece que as muralhas não vão cair, mas o Senhor nunca falhou. Na mudança espero ver, a vitória está em tuas mãos. Sim, o Senhor nunca falhou. Tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás, que nunca falharás, Jesus. Já vai passar, tua palavra se cumprirá, meu coração te louvará. Jesus, Cristo meu Salvador, me cubra com teu amor. Meu coração te louvará. Tua promessa é real. Tua promessa é real. Tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro estou em tuas mãos, seguro em tuas mãos. Eu posso confiar que nunca falharás, tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro em tuas mãos, eu posso confiar que nunca falharás. Você nunca falhará, Jesus. Nós declaramos essa noite, Pai. Muralhas vão cair, Pai. O caminho será aberto. Aleluia. Um caminho de vitória, Jesus. Em Ti, Deus, nós confiamos, Pai. Declaramos. Aleluia. A mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez, fez um caminho que não havia, eu creio que meu Deus fará outra vez, venha mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez, fez um caminho que não havia. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Venha mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez, fez um caminho que não havia. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Aleluia, Deus, te adoramos, te adoramos. Tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel
a mim. Puro em tuas mãos eu posso confiar que nunca falharás. Tua promessa é real, tu és fiel a mim, fiel a mim. Seguro em tuas mãos eu posso confiar que nunca falharás. Nunca falhará, Jesus. Você nunca falhou. Não falhará. Aleluia, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Mova as montanhas, Jesus. Quando andas entre nós, tudo se transforma, as trevas vão embora quando trazes tua luz. Quando andas entre nós, corações se aquecem, nada mais importa que sentar-me aos teus pés e te adorar, e te adorar. Queremos nos sentar aos teus pés, Jesus. Te amamos, queremos mais, tudo entregamos. Jesus, te amamos, não iremos parar, não viveremos sem ti, Jesus. Não viveremos sem ti, Jesus. Vem andar entre nós, nas nossas casas, Senhor. Quando andas entre nós, doenças desaparecem, situações sem esperança deixam de existir. Quando andas entre nós, os mortos se levantam, pois a ressurreição de vida em quem tu és. Te amamos, iremos parar, não viveremos sem ti, Jesus. Te amamos, queremos mais, tudo entregamos, Jesus. Entregamos, Jesus. O que sou, tu tens liberdade, nós somos teus, te amamos. Te amamos. Declara isso comigo. Vem e consuma o que sou, tu tens liberdade, nós somos teus, te amamos. Te amamos. Mais uma vez. Vem e consuma o que sou, tu tens liberdade, nós somos teus, te amamos, te amamos. Vem e consuma o que sou, tu tens liberdade, nós somos teus, te amamos, te amamos. Não iremos parar, não
Traz vida entre nós, Jesus. Traz vida entre nós, Jesus. Traz a cura para nós, Jesus. Traz a vida do Senhor sobre nós, Jesus. Te adoramos, Jesus. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, Jesus. Sustenta até quando não vejo, sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Sustenta até quando não vejo, sustenta até quando. Oh, aleluia, Jesus! Nós cremos em Ti, Deus! Aleluia!
me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem tu és. Esse é 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 quem tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és, Jesus. E abre caminho no deserto, traz luz na escuridão. Esse é quem tu és, Jesus. Declaramos a tua presença. Aleluia. Esse é quem tu és. 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 Aleluia. Esse é o Senhor, o meu Deus e o teu Deus. A palavra diz que Ele não é homem para que minta. Todas as promessas do Senhor se cumprirão. E no livro de Malaquias o Senhor nos diz para fazermos prova dele, se formos fiéis, ao trazermos para a sua casa os dízimos e as ofertas. Ele nos promete que Ele abriria as portas dos céus, os celeiros dos céus, sobre cada um dos seus filhos, dos seus servos fiéis. Então agora você vai ver aqui no vídeo as formas que você pode contribuir, né? Devolver ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta, fazendo assim com que o trabalho do Senhor continue nesta casa, nessa igreja. E creia, meu irmão, você que está nos assistindo, né? Temos passado dias difíceis, mas creia no teu Deus, creia no Deus que cumpre todas as suas promessas. Nunca o justo vai mendigar o pão. Então que você possa ser fiel ao Senhor, devolvendo aquilo que é dele. E faça prova desse Deus. E você vai ver a cada dia, na sua casa, na sua família, a fidelidade do Senhor. Vamos orar? Deus, queremos consagrar ao Senhor agora, Deus, todos os recursos financeiros que chegarem à tua casa. Te louvamos, Deus, porque nada tem nos faltado. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem demonstrado a cada dia a tua fidelidade. Que o Senhor possa, Deus, tocar no coração de cada pessoa que está nos assistindo, Deus, para que eles possam estar ofertando, para que eles possam estar sendo fiéis, Pai, nos dízimos da tua casa, e eles possam estar provando a cada dia da bondade e da fidelidade do Senhor em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite novamente.
Cremos que nessa noite o Senhor há de falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações. Desde já eu quero, antes de iniciar a palavra, começar um período de oração, um momento de oração para aquilo que vai ser liberado sobre a sua vida, porque cremos que é uma chave para que áreas que estão travadas sejam destravadas. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, mesmo que à distância, mas juntos nas nossas casas, podendo estar te adorando, podendo estar louvando o seu nome e vivenciando, Senhor, esse momento à distância, mas como igreja, Senhor. Pai, eu quero orar nessa noite para que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um daqueles que nos ouvem e possa trazer graça, possa trazer a unção do Teu Espírito para quebrar grilhões, para trazer liberdade, para que os Seus filhos possam viver uma vida plena na Sua presença. Pai, oramos por essa palavra, eu peço que as coisas que forem liberadas aqui sejam, Senhor, uma chave, Senhor, na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, levamos os nossos pensamentos, a nossa mente cativa a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos estar iniciando uma nova série. E essa série é dinheiro. Para quê? Então nós vamos estar falando sobre finanças, em outras palavras, mais especificamente sobre o dinheiro, a maneira como nós devemos lidar com o dinheiro, a importância de saber qual é o propósito dos recursos financeiros para que nós possamos estar avançando nessa área. Eu gosto muito desse texto que está ali no terceiro livro de João, 3 João, capítulo 1, verso 2, quando João fala assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E esse texto ele traz um princípio muito especial, muito importante para todos nós. Ele fala que a nossa prosperidade externa, física, emocional, espiritual, tudo deve estar alinhado. E aqui ele diz especificamente que ele ora para que a saúde desse que o ouve estivesse bem conforme a sua alma. Ou seja, existe algo que é trabalhado dentro de nós e que coordena, que se expressa, que se manifesta externamente. E quando nós falamos de finanças, quando nós falamos sobre casamento, como educação de filhos e todos os assuntos que envolvem a nossa vida, nós partimos do princípio que isso precisa estar alinhado, precisa ser uma expressão de quão bem a nossa alma está. Porque a maioria dos problemas que nós vemos externamente está relacionado, está conectado à nossa condição interior. Então, se a nossa condição interior está bem, então as outras coisas também tendem a estar bem. E é por isso que nós vamos estar abordando esse assunto, dinheiro, para quê? Com qual propósito? A partir de uma perspectiva dessa visão interior de como estamos e como isso se manifesta no nosso exterior. Especificamente nessa noite, nós sabemos que quando abordamos o tema dinheiro, esse é um assunto muito controverso, é um assunto polêmico. Porque existem muitos abusos, existem muitas coisas sendo faladas que não correspondem à realidade das Escrituras. Mas é por isso que nós precisamos entender qual é o propósito, qual é o objetivo, porque Deus deseja que nós utilizemos essas coisas bem. Nós sabemos que nas Escrituras esse assunto é mais falado por Jesus do que muitos outros assuntos, como sexualidade, como, enfim, são tantos assuntos que são falados, como o céu e o inferno. Existem muitas coisas que poderiam ser ditas, mas Jesus trouxe a atenção a esse assunto porque existe uma importância nele. A primeira importância, a primeira coisa que nós precisamos ter atenção é que o dinheiro em si, ele não é um problema, mas o amor ao dinheiro é um problema. E nós vimos Jesus falando em várias oportunidades que dificilmente um rico entraria no reino dos céus.
Mas nós precisamos entender o que está por trás dessa palavra. E ao longo dessa série nós vamos estar aprofundando esses detalhes com o objetivo de te equipar a lidar da melhor maneira. Nosso objetivo é então trazer esse entendimento claro de como lidar com o dinheiro. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é a função do dinheiro. O propósito do dinheiro, ou o dinheiro tem o poder de exagerar aquilo que está no coração de uma pessoa. O dinheiro em si, ele não é ruim e não é bom. O dinheiro em si, ele não tem uma vida própria. Ele não pode fazer nada pela sua própria iniciativa. O dinheiro não tem uma opinião e também não tem uma agenda. Mas o dinheiro é uma ferramenta. E como uma ferramenta, ele revela o coração daquele que o possui. Se você pensa no machado, o machado tem um potencial, mas depende de como a pessoa que manuseia esse machado vai utilizá-lo. Porque o machado poderia ser utilizado para construir, mas ele também poderia ser utilizado para destruir. Então, dependendo da maneira como você utiliza, na verdade, vai alcançar o propósito, vai alcançar o seu objetivo. Então, nós percebemos que o dinheiro, ele tem o poder de exagerar aquilo que já está nos nossos corações. E o dinheiro pode ser usado para construir, para criar, para produzir algo de bom, mas ele também pode ser utilizado para o mal. Alguns, até quando falam, de dinheiro, até confundem o texto bíblico, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque já existe um conceito, já existe um preconceito a respeito do dinheiro que nós carregamos e que nós precisamos nos desvencilhar, porque a palavra é clara quando diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nós sabemos também que na Bíblia, na palavra de Deus, todas as vezes que Deus vê algo de bom, Ele traz aumento, Ele ajusta, Ele poda essa coisa de bom para que seja ainda mais frutífera. Então, quando Deus encontra pessoas que carregam, que conduzem essas ferramentas de uma maneira apropriada, de uma maneira que glorifique a Deus, o objetivo de Deus também é que esse bom que já está sendo feito seja ampliado, alcance ainda mais pessoas. Mas quando nós buscamos esses recursos, essas ferramentas com o propósito de apenas satisfazer os desejos do nosso coração, nós passamos a não estar alinhados com o propósito que Deus tem para nós. E muitas pessoas, quando ouvem, por exemplo, a parábola dos talentos, assumem que talentos necessariamente são habilidades. Mas no contexto histórico dessas parábolas, nós sabemos que o talento representava uma medida monetária, ou seja, se tratava a respeito de dinheiro. Então Jesus está ensinando aquela parábola dos talentos aos seus discípulos, aqueles que o ouviam, e ele fala que, primeiro, Deus deu uma medida, uma porção a cada um de acordo com a sua capacidade. E a maneira como eles lidavam com aquilo trouxe aumento, trouxe crescimento sobre eles. Jesus termina essa parábola dizendo que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Mas esse colocar sobre o muito não tem um propósito egoísta, não tem um propósito de se satisfazer apenas os desejos daquela pessoa. Porque, na verdade, o propósito de todos nós, o chamado de todos nós, é cumprir o nosso propósito em Deus. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Ela tem um objetivo de glorificar a Deus. E muitas pessoas sofrem com essa questão do dinheiro por não entender o simples fato de que ela é uma ferramenta que exagera aquilo que já existe dentro de você. Então eu quero que você pense um pouco nesse momento sobre isso. Imagine que a maneira como você tem vivido, ela traduz, ela expressa muitas vezes aquilo que há dentro de você. Nós não queremos dizer que ser rico ou não ser rico
isso é pecado ou não é pecado? Da mesma maneira, nós não estamos dizendo que o fato de você não ter recursos quer dizer que necessariamente você está em pecado. Não queremos dizer isso, porque isso não é uma verdade. Mas nós queremos dizer que muitas vezes as coisas que você está vivendo são por conta do seu coração. É por conta da maneira como você crê, da maneira como você vive, e que o dinheiro por si só sendo uma ferramenta, ela exagera, ela dá como se desse expressão às coisas que existem dentro de você. Então, quando nós trabalhamos aquilo que há dentro de nós, as nossas crenças, os nossos valores, o resultado disso é que o dinheiro será utilizado também de forma alinhada, de acordo com aquilo que nós cremos nos nossos corações. Então, creia que talvez a sua dificuldade, ou seja ela no sentido de lidar com pouco ou lidar com muito, ela está atrelada à maneira como você crê, à maneira como você se enxerga. E quando nós trazemos esse aspecto espiritual sobre o dinheiro, como nós trazemos um enfoque nesse aspecto espiritual, nós também sabemos que o nosso inimigo, ele explora situações onde nós cremos em mentiras em relação aos recursos financeiros. Nós sabemos que quando nós acreditamos no mentiroso ou numa mentira, nós estamos transferindo poder a ele. Nós estamos transferindo autoridade a ele. Então, quando o nosso inimigo coloca mentiras sobre nós, fala mentiras a nós e nós acreditamos, nós na verdade estamos dando poder que era dado a nós, que era nosso, nós estamos dando esse poder ao inimigo, porque nós cremos nas suas mentiras. E nós também sabemos que as nossas crenças e atitudes, elas definem a nossa experiência. Porque se você crer no seu coração que você é imerecedor, que você é indigno, que você é insignificante, o resultado dessa crença vai produzir uma experiência da mesma forma em que você se sente merecedor, que você se sente insignificante, que você se sente indigno. Então muitos de nós estão lutando contra sentimentos, nós estamos lutando contra situações e circunstâncias que são geradas por causa das nossas crenças, que são geradas pela maneira como nós nos vemos. Por isso, nessa noite, querido, eu quero te dizer que quando você alinha as suas crenças, quando você crê da maneira certa, isso também vai afetar a sua experiência. Isso também vai te trazer para o lugar onde Deus deseja te trazer. Mas essa reforma, ela começa de dentro para fora. Os nossos sentimentos, eles são apenas um termômetro. Eles são apenas uma expressão daquilo que nós cremos. Então, quando nós estamos vivendo e de repente alguma coisa acontece e nós sentimos que perdemos a nossa paz, nesses momentos que nós perdemos a nossa paz, certamente entrou uma crença, uma mentira, que diz, que limita a atuação de Deus naquela situação. Então, digamos que nós estamos aqui nesse momento de pandemia e você não quer sair da sua casa com medo, com uma restrição à pandemia, mas você deveria estar trabalhando, por exemplo. Existe essa necessidade, o seu patrão pediu, olha, a partir dessa semana você vai voltar a trabalhar. E a partir do momento que ele diz isso, imediatamente você perde a sua paz. Aí eu te pergunto, onde é que você creu numa mentira? Quando que você deixou que uma mentira entrasse a ponto de roubar a sua paz? Porque provavelmente, no seu inconsciente, você está provavelmente pensando algo como, se eu sair de casa, então necessariamente eu vou me infectar. Então nós deixamos de crer de acordo com o que Deus diz a nosso respeito para crer de acordo com as circunstâncias. Então os sentimentos que passam a invadir os nossos corações de falta de paz, de falta de alegria, de tormento, são o resultado daquilo em que nós estamos crendo. Então crenças e atitudes destrutivas, elas criam oportunidade para que o nosso inimigo se aproveite, para que ele se aproveite do pecado, de comportamentos pecaminosos.
assim como as moscas que são atraídas para uma carne podre. Então, quando o nosso pecado, quando as nossas crenças, quando as nossas atitudes, elas estão desconectadas daquilo que é a vontade de Deus, o inimigo tenta explorar esses pensamentos, essas crenças. E o dinheiro nada mais é do que essa ferramenta que vai exagerar, que vai expressar com clareza as crenças que nós temos dentro de nós. Ainda sobre esse assunto do aspecto espiritual, nós vemos na Bíblia que existem dois extremos. O primeiro é a pobreza, a miséria, e o outro extremo é a ganância, é o espírito de Mamon, como diz as Escrituras. Jesus disse que você não pode servir a Deus e a Mamon. Então existem esses dois espectros, esses dois extremos na palavra de Deus que nós queremos falar um pouco. Porque o dinheiro não sendo demoníaco em si, mas sabendo que os demônios eles aproveitam, se exploram atitudes e crenças que estão fundamentadas nesses extremos da miséria e os extremos da ganância. Essas mentiras, então, elas precisam ser removidas. Porque se o problema em si fosse apenas demônios, no sentido de que fosse um espírito em si, o cristão ele poderia expulsá-los e nunca mais sofrer das suas ações, das suas influências. Mas, na verdade, a nossa guerra espiritual, ela predominantemente acontece a nível da nossa mente, a nível das nossas crenças. E a influência do nosso inimigo vem quando ele consegue inserir dentro de nós pensamentos e crenças que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos esses extremos. O primeiro extremo é o pensamento miserável. Esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele impede uma pessoa de avançar. Ele vai condenar essa pessoa a perpetuar uma derrota. Ele faz com que a pessoa se sabote o tempo todo. Então toda tentativa de avançar, toda tentativa de progredir, esse extremo, essa atitudes, essas crenças que têm uma influência maligna, elas vêm com o objetivo de te fazer perpetuar a sua derrota. Então existem pessoas que estão presas num ciclo da qual não conseguem se libertar, que sempre é de mal a pior, que sempre é um pensamento limitado, um pensamento de que eu nunca vou sair dessa condição, eu nunca vou me livrar dessa minha história. Existe uma limitação a nível de mente que prende, que impede os filhos de Deus de avançarem. É essa mentalidade de vítima, em que os problemas são sempre ocasionados por outros, onde eu sempre sou aquele que é o prejudicado. Isso é uma mentalidade, e essa mentalidade ela remove a esperança, ela remove a coragem, ela remove o desejo de avançar, porque você se sente como se nunca pudesse vencer, como se nunca pudesse triunfar. Então, quando existe uma parceria, quando é que existe essa parceria? Quando nós cremos numa mentira. Então, quando nós começamos a acreditar nesse tipo de mentira, do pensamento miserável, nós permitimos que essas coisas venham nos deprimir, venham nos oprimir debaixo da sua influência. E o outro lado é o pensamento alinhado a Mamon, que é quando a pessoa adora o dinheiro para obter a sua influência. Quando Jesus fala sobre ou você serve a Deus ou serve a Mamon, em outras palavras, ele está falando sobre uma vida de rendição, uma vida de adoração. Ou você adora a Deus ou você adora o dinheiro. E o objetivo de adorar o dinheiro é alcançar a sua influência, o poder da sua influência. Porque pessoas que estão presas a esse tipo de pensamento, elas vão imaginar que a sua vida, elas precisa daquele recurso, daquele poder para avançar. Então elas param de depender em Deus, depender da presença do Espírito Santo, do que Deus é, e começam a depender do dinheiro, depender da ferramenta. E o propósito de Deus não é esse. O dinheiro em si,
ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo mestre. A partir do momento que o dinheiro, ao invés de ser um servo nas suas mãos, ele começa a ser o seu mestre, então necessariamente você precisa tomar o caminho do conserto. E a mentalidade, o pensamento alinhado a Mamon, ele vai te empurrar além dos seus limites. Ele vai tentar te viciar, te intoxicar, enquanto ele alimenta a ganância no seu coração. Existe aí a falta de contentamento, porque quando nós estamos alinhados a esse tipo de pensamento, aquilo que temos nunca é o bastante. Sempre precisa haver mais, sempre precisa... existe uma inconformidade com a condição que estamos, e se nós não conseguimos simplesmente agradecer a Deus, sermos gratos pela provisão de Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, nós não conseguimos descansar no cuidado de Deus, porque sempre achamos que depende de nós, que precisa haver mais, que precisamos alcançar mais, e existe esse ciclo que nunca se acaba. E nesses dois extremos são os lugares onde nosso inimigo deseja nos prender, deseja nos limitar, deseja nos colocar sempre nos extremos, porque na verdade existe um lugar de equilíbrio. Então nós vamos colocar aí na sua tela essa tabela, essas 3 colunas que distinguem esses pensamentos. Então nós temos aqui na primeira linha, eu sou vítima. O pensamento miserável, ele se vê como vítima. Mas a alma próspera, na segunda coluna, a pessoa se vê como alguém de valor. Ele se vê como alguém valoroso. Já no extremo de Mamon, a pessoa se vê como um vilão, como alguém que pode fazer aquilo que quiser. E nós passamos para a segunda linha. O pensamento miserável traz a ideia de que você sempre deve viver em escassez. Eu tenho escassez e essa é a minha verdade, a minha realidade. Mas a alma próspera crê que ela vive em abundância. E abundância é ter o suficiente e mais do que o suficiente, com o objetivo, com o propósito de cumprir o desejo do coração de Deus, o seu chamado em Deus. E o espírito de Mamon, ele traz o excesso, o propósito, o objetivo de apenas esbanjar, o objetivo de gastar nos seus prazeres. Então nós temos novamente o miserável que se vê como uma presa fácil, como alguém que sempre será uma presa fácil para alguém que tem recursos, que diminui o seu próprio valor. Mas aquele que tem a alma próspera, ele é um protetor. Ele vai usar os recursos para o benefício, para proteger pessoas, para abençoar pessoas, para fortalecer os outros. Mas aquele que tem o pensamento alinhado ao Mamon, ele se vê como um predador. Ele tem recursos, mas ele quer ver como que ele pode explorar as pessoas, se for necessário, para alcançar o seu propósito de ter mais recursos, de ter mais dinheiro. Ele não vê limites na sua maneira de viver. O pensamento miserável, ele traz a ideia de que sempre o sucesso de outras pessoas foi conquistado de forma estranha, ou pelo menos de forma suspeita, de que não tem como aquela pessoa está sendo próspera, está avançando, sem que ele pense que existe alguma coisa errada. Então existe esse espírito de suspeição. Mas a alma próspera, ele tem a ideia de que ele vive de forma graciosa. Ele é gracioso na maneira como ele lida, ele é bom, ele é gentil, ele é generoso. Existe esse aspecto da generosidade. Mas o espírito de Mamon traz a ideia de condenação daqueles que não têm recursos. Enquanto o pensamento miserável vê que existe alguma coisa errada no sucesso dos outros, o pensamento alinhado a Mamon vê que existe alguma coisa errada no insucesso dos outros.
traz o aspecto de condenação. O pensamento miserável traz a ideia de acumular. Se ele não pegar aquela situação, ele tem a oportunidade de ter acesso a alguma coisa e ele quer ter aquilo, ele vai acumulando coisas, porque na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, existe o dia de amanhã que pode talvez não ser bom para ele. Talvez ele não tenha no dia de amanhã, então ele quer reter tudo que ele pode no dia de hoje. Se você já viu uma criança que numa pobreza extrema, ou pessoas numa pobreza extrema, você vai ver que se coloca um prato de comida, ela vai comer aquilo como se fosse a última refeição, porque existe essa ideia de que no dia de amanhã já não haverá. Mas aquele que tem alma próspera, ele se vê como um mordomo dos recursos. Ele sabe que os recursos não são seus. Ele sabe que tudo vem do Senhor. Então, a maneira como ele lida com o dinheiro é com o propósito de cumprir, de abençoar, de fortalecer, de abençoar a sua família, sim, de abençoar a família dos outros também, de cumprir o propósito de Deus com aquilo que está sendo concedido a ele. Mas o pensamento alinhado a Mamon é um pensamento ganancioso. É o pensamento de que tudo é meu, de que nada deve ser para a outra pessoa além de mim mesmo. Nós vimos que Jesus fala sobre essa parábola, onde o homem rico, tinha prosperado e agora o seu celeiro já não cabia, não conseguia conter todos os seus bens. E ele fala: eu vou destruir esse celeiro, vou construir um novo e vou colocar todos os meus recursos nesse novo lugar, um lugar ainda maior. E diz a palavra que ele não sabe que naquela noite ele faleceria, a sua alma seria cobrada. E Jesus fala: quem de vocês, poderia acrescentar um dia à sua vida? Então nós precisamos viver sendo ricos para Deus, não sendo ricos para nós mesmos. Existe esse extremo. E o pensamento miserável traz essa ideia de que eu não mereço. Traz essa ideia de que eu sou vítima e não mereço prosperar. E por isso eu me saboto. Mas a alma próspera, ela vive com aceitação. Ela sabe quem ela é diante dos olhos de Deus. Então a sua realidade exterior é uma manifestação da sua realidade interior. Mas já o espírito de Mamon, ele já traz essa ideia de que eu mereço sim. Eu tenho que receber, eu tenho que ter isso, porque eu mereço, eu fiz. Existe o aspecto da performance, onde seus resultados são sempre atrelados à sua performance. Mas o coração de Deus é que nós vivamos na aceitação que Ele nos dá, de onde nós extraímos o nosso valor, é da palavra de Deus, da vontade e a verdade do Senhor. Então perceba que esses extremos eles são reforçados em nós, especialmente quando existem feridas, existem traumas que nós vivemos em algum momento das nossas vidas. Uma situação de falta, uma situação de excesso, essas coisas muitas vezes trazem feridas às nossas almas. E nessas feridas, crenças mentirosas são implantadas, sensações, mentalidades, ideias de que sempre haverá falta, de que você nunca conseguirá romper e vencer, palavras às vezes que são ditas a você que você nunca conseguiria alcançar certas coisas na sua vida. Então essas crenças, elas são atraídas, elas são reforçadas por esses extremos. O inimigo atua para colocar você em um desses extremos, mas o propósito de Deus é trazer liberdade a você, para que você viva a sua vida em abundância, cumprindo o propósito de Deus, sem ser escravo do dinheiro, escravo dos recursos financeiros. E às vezes essas influências são tão comuns na nossa vida, nós estamos vivendo de uma maneira tão influenciada por esses pensamentos que eles até já se tornaram familiares. E por terem se tornado familiares, nós não os rejeitamos. Aquilo ali não entra
num choque dentro de nós, a não ser que nós comecemos a avaliar as nossas atitudes, as nossas crenças, como nós pensamos a respeito dos recursos financeiros. E existe um caminho, que esse caminho de conserto, esse caminho de viver no propósito do coração de Deus. É quando nós colocamos os nossos olhos no autor da nossa fé, para que possamos viver como Ele viveria. Nós vimos que Jesus nunca precisou depender de nada do aspecto natural, porque a sua dependência era no Pai dele, no nosso Deus. E da mesma forma Ele modela esse estilo de vida para que nós não estejamos escravos do dinheiro, mas usemos o dinheiro com o propósito que for necessário. Então, como nós já dissemos, o dinheiro ele é um péssimo mestre, mas ele é um ótimo servo. Se o dinheiro for um servo, um instrumento, uma ferramenta para ser usado com um bom propósito, será excelente. Mas se o dinheiro se tornar em algum momento o seu mestre, então na verdade você já está debaixo de um jugo, e é um jugo desigual. Queridos, nenhum de nós pode obter vitória nessas áreas sem submeter os nossos corações a Deus, porque é do nosso coração que fluem todas as coisas. E nós precisamos dessa então, da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Nós precisamos nos apropriar da nova vida que Ele alcançou em nosso favor, para que sejamos livres e para que vivamos como pessoas livres, através da presença e da atuação do Espírito Santo. Então, como nós lemos, terceiro livro de João, capítulo 1, verso 2: Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, queridos, nessa noite eu queria trazer esse ensino, trazer essa clareza, esses três aspectos. Primeiro, que o dinheiro é uma ferramenta que exagera aquilo que já existe dentro de você. Então, se você tem vivido achando que o dinheiro é o problema, eu quero te lembrar que, na verdade, tudo aquilo que você pensa ser o seu problema se inicia aqui dentro do seu coração. A segunda coisa que eu quero que você reflita nessa noite é a que tipo de pensamento você tem tido. Você tem estado alinhado a que tipo de mentalidade? Que tipo de pensamento tem vindo à sua vida, à sua mente? E finalmente, entender o propósito dos recursos. O propósito dos recursos é para que nós sejamos ricos para com Deus. Deus não precisa de recursos, mas Ele deseja que nós, em parceria com Ele, como bons mordomos, façamos o seu reino avançar, façamos o seu reino progredir. Então eu quero que você analise, reflita nesse momento que mentalidade tem afetado a maneira como você lida com o dinheiro. Que você possa estar meditando nessa palavra, meditando naquilo que o Espírito Santo comunicou ao seu coração, para que você possa então, enquanto nós trazemos as verdades da palavra de Deus sobre esse assunto, você possa alcançar a vitória nessa área financeira também, porque ela tudo irá ser baseado na sua alma próspera. Então a prosperidade, ela começa aqui dentro. Se eu sou próspero no meu coração, na minha vida interior, naturalmente serei próspero externamente. Então eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Pai, eu quero em nome de Jesus orar por aqueles que nos ouvem. Eu peço para que o seu Espírito possa trazer uma luz nessa hora aos seus corações, de forma, Senhor, com que seja revelado todo pensamento, toda fortaleza de pensamento que possa estar aprisionando os teus filhos em mentalidades, em mentiras, em crenças que não estão alinhadas à tua vontade e ao teu querer. Pai, eu peço que se há essas mentalidades, essas mentiras que teus filhos têm acreditado, que nesse momento haja o arrependimento. Querido, se você identificou pensamentos, crenças no seu coração, na sua mente, que estão alinhadas a esses extremos que nós vimos, quero que nesse momento você se arrependa. Eu vou fazer uma oração, gostaria que você repetisse essa oração.
Espírito Santo, eu abro o meu coração nessa noite, a minha mente, e eu me arrependo de toda mentalidade, de toda imaginação, de todo pensamento que não está alinhado à tua vontade, Senhor. Seja o pensamento miserável que tenta me sabotar, que tenta impedir o meu progresso, como também o pensamento extremo de Mamon, que tenta me mover para alcançar e viver por dinheiro, para até adorar o dinheiro. Senhor, eu me arrependo desses pensamentos e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me traga para esse lugar de conserto através do sangue de Jesus. Que eu seja livre nessa noite, que toda fortaleza seja destruída com o teu querer, com a tua vontade, pela tua palavra, a ação do teu Espírito, e que enquanto eu receba as verdades da sua palavra sobre esse assunto, que o Senhor me leve numa caminhada de vitória sobre aquilo que há no meu coração e que se manifesta no meu exterior. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu peço que o sangue do Senhor possa vir sobre qualquer ferida, qualquer experiência traumática que eu tenha tido em relação ao dinheiro, que está limitando a maneira como eu vivo. E eu peço, Espírito Santo, traz a cura agora sobre essas coisas. Senhor, me mostra a tua presença nessa situação. Revela o seu conserto para mim nessa situação. É isso que eu desejo, em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu abençoo os teus filhos, eu declaro vida e vida em abundância, eu declaro liberdade no Senhor, para que seus filhos possam viver o teu propósito nessa terra, para que teus filhos possam viver de acordo com o teu propósito, com o teu querer, e eles possam ser excelentes mordomos, Senhor, dos recursos financeiros que o Senhor tem confiado a eles. E eu te louvo pela tua palavra, por essa noite, no nome de Jesus. Eu quero abençoar você, querido, que nos ouve, querida, que o Senhor dê a você uma ótima semana, que o Senhor possa iniciar uma obra maravilhosa no seu coração, a partir dessa palavra, e que você possa alcançar aquilo que é a vontade de Deus sobre você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.